Oi pessoal, meu nome é Laiana Andrade, eu sou formada pela Universidade Federal de São João del Rei em Economia e mestre em Administração. Hoje eu vou falar para vocês de educação financeira, que é um tema de extrema importância nos dias atuais e é um tema que tanto eu, acredito também, quanto vocês não aprendeu isso na escola e nem nas universidades, mas é um tema que atualmente ele está sendo inserido na nossa educação. Os tópicos que nós vamos abordar é mentalidade do dinheiro, como nós pensamos a respeito do dinheiro, o que isso interfere na nossa vida, como é a nossa relação com o dinheiro, o planejamento financeiro pessoal ou familiar, como gerenciar nossas dívidas e como aprender a poupar. Aí eu vou começar com um texto de reflexão, né? A maioria das pessoas está concentrada demais em ganhar dinheiro. O que elas deveriam realmente focar é a educação financeira. Muita gente está preocupado em ganhar dinheiro, acumular, mas muitas vezes não sabe como gerir esse valor nas suas mãos. Então, assim, tem muita gente que ganha bastante dinheiro, mas não sabe administrar. E o fato de você não saber administrar, você acaba não tendo nenhum tipo de poupança, nenhum tipo de reserva. Isso te coloca numa situação, muitas vezes, de endividamento. Então, nós vamos aqui, né, tá orientando. Qual que é o objetivo da educação financeira? O objetivo de uma educação financeira é o de tornar o indivíduo consciente para todas as decisões que envolvam o dinheiro. Ou seja, que ele esteja ciente das oportunidades e riscos de todas as ações que pode tomar. Mentalidade do dinheiro. Gente, a mentalidade do dinheiro é como a gente pensa a respeito do dinheiro. Isso interfere muito na forma que a gente se comporta. Se você tem uma mentalidade onde você pensa que tudo que você ganha, você precisa gastar, isso não é uma mentalidade saudável. Porque no futuro, se você precisa, se acontece algum infortúnio, vamos supor, você tem algum problema de saúde, alguém da sua família tenha, você não vai ter uma reserva de emergência. Você não vai ter um valor guardado para você utilizar nesses casos. Aí o que você vai recorrer? Às instituições financeiras. Aí você vai lá, pega um empréstimo que incide juros, e isso não é bom para a sua educação financeira, você está perdendo dinheiro. Outra mentalidade a respeito do dinheiro, que ele não é uma coisa boa. Eu vou citar um exemplo. Na Bíblia, né, num livro que na nossa sociedade é muito difundido, tem uma parte dele que fala o seguinte, que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico herdar os reinos dos céus. Ou seja, de certa forma, isso acaba deixando a gente numa posição de comodidade, entendeu? Você pensa, eu não preciso ganhar muito dinheiro, eu só preciso ter o suficiente para poder pagar as minhas contas. Mas, na verdade, a mentalidade que a gente deve ter em relação à vida financeira é sempre a abundância. Por quê? Eu vou falar agora. Poupar para o futuro. Poupar para o futuro, como eu disse anteriormente, né? Para quê? Caso aconteça algum infortúnio, você tem um valor, né? Caso você, como se diz, queira planejar, comprar um apartamento, fazer uma viagem, se casar, você tem um valor guardado. Outro motivo, criar legado para futuras gerações. Muita gente vira para a gente e fala assim, poxa, eu não vou guardar dinheiro, se eu morrer amanhã, meu dinheiro fica todo aí. Não. A questão de você saber lidar com dinheiro, ela é importante até para você ensinar para os seus filhos. Porque a forma como que você se comporta, acaba que você ensina. Outra coisa, a abundância, ela tem muito mais a ver com o fato de você saber multiplicar aquilo que você ganha, do que a ver do quanto você gasta, tá? Então, como você pode fazer em relação a isso? Por exemplo, isso aqui é criar um legado para futuras gerações. Se você vem a falecer, você está deixando uma herança para o seu filho. Fora a herança, você também está deixando o conhecimento. Outra coisa,
Se você tem a mentalidade de abundância em relação ao dinheiro, você pode planejar os seus sonhos. Ou seja, você não gasta tudo aquilo que você ganha e você junta um valor para planejar aquilo que você sonhou. Exemplo, você quer casar daqui a 5 anos. Você vai fazer um planejamento para você se casar. Não, quero adquirir um apartamento ou abrir um negócio próprio. Isso daí já é uma meta um pouco a longo prazo, mas também dá para planejar. Isso é planejar seus sonhos, é juntar um valor, fazer uma reserva, saber onde investir para poder estar atingindo as suas metas. Outro objetivo, investir. Quando você investe o dinheiro, quando você separa um valor do dinheiro para trabalhar para você, você se paga. É uma forma de você fazer o dinheiro ser um funcionário seu. Você coloca ele ali para te dar uma renda. Com o tempo, isso pode te gerar ou uma renda extra ou até mesmo a sua independência financeira. Outro motivo para você ter abundância na vida financeira. Você pode abundar na vida de outras pessoas. Ou seja, o dinheiro não é uma coisa ruim. Você tem que saber como administrá-lo. Nossas crenças são de extrema importância para mudar nossos hábitos. Aqui é outras crenças limitantes, gente. O como é sempre mais importante do que quanto você ganha em dinheiro. Por exemplo, se você trabalha e tem prazer no seu trabalho, sabe o propósito dele, você faz ele com amor, você faz ele com cuidado. Então, automaticamente, você vai ganhar dinheiro com aquela situação. Entende? Agora, não, Laiana, eu não gosto daquilo que eu faço, eu não tenho prazer no meu trabalho. Você já parou para pensar qual o propósito do seu trabalho? Você já parou para pensar quantas pessoas você tem ajudado todos os dias através do seu trabalho? Quando a gente pensa dessa forma, quando a gente muda o pensamento da gente, nós sentimos mais prazer naquilo que a gente faz. Então, é de extrema importância você avaliar isso, que o como você ganha dinheiro é muito mais importante do que o quanto você ganha. Outra crença, né, que muitas vezes nós deveríamos adquirir, que as experiências são mais importantes que as coisas. Vou citar um exemplo. Quando você viaja para fora do país, você conhece uma nova cultura, uma nova língua, você possui novas ideias, ou então você vê outras situações piores do que a do nosso país e aquilo faz com que você valorize o lugar que você vive. Então, são experiências que você vai guardar, que você vai aprender para toda uma vida. Isso é mais importante do que você comprar um carro, que vai com o tempo se desgastando. Você investir numa faculdade, você investir numa pós-graduação ou num mestrado, você está adquirindo conhecimento. É uma coisa que não vai degradar com o tempo. Então, as experiências de fato são mais importantes que coisas, do que você comprar uma roupa ou um calçado. Entende? Outra crença que é importante a gente ter, nosso tempo, ele vale mais do que o dinheiro. Exemplo, nós passamos muito mais tempo no nosso trabalho do que com quem a gente ama, entende? Então, se o seu trabalho não vale a pena para você, ou você precisa ressignificar seu trabalho, enxergar aquilo que você faz de bom nele, ou então você precisa começar a trabalhar com algo que te motive. Como é sua relação com o dinheiro? Você recebeu algum tipo de educação financeira? Eu, particularmente, não recebi. Eu estudei, né, o meu ensino fundamental, o médio, não recebi nenhum tipo de educação financeira. Dos meus pais também não recebi nenhum tipo de educação financeira. Formei em economia na graduação, também não tive, e nem no mestrado. Então, eu acredito que é de extrema importância, mas é algo novo que está sendo, né, ensinado e estudado. É necessário mudar o comportamento para mudar a relação com o dinheiro. O que isso quer dizer? Não adianta você saber que você precisa ter uma reserva de emergência para os dias difíceis. É necessário você agir, é necessário você criar disciplina e juntar um valor todo mês. Ou seja, se organizar. Aí aqui, sinais de que você possui uma boa relação com o dinheiro.
Você sabe o quanto você gasta e onde você gasta? Você sabe o quanto que você gasta com alimentação, o quanto que você gasta com roupa, o quanto que você gasta com lazer, com saúde, com beleza? Você sabe disso? É necessário a gente ter essa noção para, num caso da gente começar a criar uma reserva de emergência, a gente saber aonde que a gente vai poder reduzir cada coisa. Então, para você começar a ter uma boa relação com o dinheiro, é necessário que você saiba o quanto você gasta e onde você gasta. Outra pergunta, você paga suas contas no prazo certo? Vocês pagam suas contas no prazo certo? Por que que isso é de extrema importância? No Banco Central, no nosso país, existe um histórico do bom pagador. Na verdade, existe uma classificação para cada CPF. Essa classificação se chama rating. Então, se você paga suas contas no prazo correto, o seu rating, o seu histórico de consumidor é um bom histórico. O que que isso é bom para você? O que que isso é vantajoso? Quando você chegar em um banco para você financiar uma casa, ou financiar um carro, ou pegar um valor para ampliar o seu negócio, o seu crédito vai ser barato, porque o seu histórico é de um bom pagador. Quando você chega numa loja onde você precisa de crédito ou algo do tipo, e eles têm acesso ou têm o costume de procurar o seu rating através do CPF, você tem um histórico positivo de crédito. O que que isso quer dizer? Que você vai ter mais crédito por causa da sua educação ao pagar sempre no prazo certo. Outra coisa, você não possui dívidas? Quando nós temos, uma boa relação com o dinheiro, nós não possuímos dívidas. O que que isso quer dizer, gente? Dívida não é boleto, não é uma prestação de um carro, não é uma prestação de um apartamento. Dívida é tudo aquilo que está atrasado, entendeu? Então, vamos supor, sua prestação, seu financiamento vence todo dia 1º e você não pagou esse mês, tem 15 dias que está em atraso. Aquela parcela que você não pagou, ela está em dívida, mas o seu financiamento inteiro ainda não venceu. Então, isso não é uma dívida, isso é um compromisso que você fez. Quando você atrasa, esse compromisso se torna uma dívida. Ou seja, se você não tem dívidas, é sinal que você tem uma boa relação com o dinheiro. Outra coisa, você se paga todo mês? Ou seja, você poupa? Gente, isso é o pulo do gato. Essa questão de se pagar todo mês é uma mentalidade também que a gente deve ter. Por quê? Você paga água, você paga luz, você paga internet, você paga todos os custos que você tem com você. Mas você se paga? Você trabalha todo mês e você guarda um pouquinho do seu salário para ele trabalhar para você, para com o tempo ele te dar um retorno? Isso é de extrema importância, porque se você não está fazendo isso, você não está valorizando o seu próprio trabalho. Você está gastando ele todo com outras coisas.